Olá, gente. Graças a Deus. Entramos, hein? Graças a Deus. Tive que reiniciar todo o sistema aqui, estava com dificuldade para poder conectar, mas estamos ao vivo. Se vocês estiverem me vendo bem e estiverem me ouvindo bem, a gente segue. Tá tudo bem por aí? Tudo ok? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? A gente segue então com a leitura de hoje. Já vamos abrir a Bíblia. Números, capítulo 21. Tá ok? Tá tudo ok aí? Oswaldina Cirqueira disse sim. Manassés disse sim. Rosângela mandou um emojizinho de ok. Então tá bom. Então a gente segue com a nossa leitura. Sejam muito bem-vindos. Essa é a leitura de número 84 do nosso plano de 365 dias. E hoje nós vamos ler números a partir do capítulo 21. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia que estamos aqui reunidos nesta sala de leitura. Fala o nosso coração, nos ensine através dessa leitura a forma que o Senhor deseja ser tratado por nós, como teus filhos, como nação, como um povo escolhido. Nos ensine também, Espírito Santo, a olhar para os erros do povo do passado, aprender, atentando para o que aconteceu de errado no passado, para que possamos evitar ao máximo incorrer nos mesmos erros. Para isso está escrito aqui na tua palavra, para nos ensinar, para nos corrigir, exortar, confrontar, animar, fortalecer, enfim, tua palavra é espírito e vida. Estamos conectados com esse espírito neste exato momento. Fale conosco. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Números 21. Versículo 1. E quando o rei Arade, o cananeu, que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. E Israel fez um voto ao Senhor. Só um minutinho. Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as cidades. Olha, grave isso. Grave esse voto, grave essa promessa. Eu vou falar um pouco mais sobre voto. Eu acredito que na leitura de amanhã seria ideal. Deixa eu ver. Porque tem um capítulo que fala mais sobre isso em Números, mas se eu não me engano é o capítulo 30. Então se é o 30, nós vamos falar sobre votos segunda-feira, lá para segunda-feira. Mas tudo bem. Você já sabe, voto é uma promessa, mas eu vou falar com um pouco mais de detalhes no capítulo 30. Bom, mas atente para esse voto. Olha o que eles falaram. Se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as cidades. Vamos lá. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente, e as cidades, e deram àquele lugar o nome de Ormá. Então, vamos partir. Vai chegar uma hora que eu vou te lembrar desse totalmente aí. Versículo 4. E partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Grave isso. Vai prestando atenção nos detalhes da leitura, no contexto que nós estamos lendo aqui. Lembra que nós adotamos como princípio para a interpretação ler o texto com calma e entender como ele quer ser lido, qual a intenção do autor. Veja, então aqui está dizendo que o povo ficou cansado
por causa do caminho, um caminho muito longo, já estavam caminhando muito. Veja o perigo que há nisso. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que eles falaram? Por que nos trouxe do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão, nem água. E este pão leve traz repugnância à nossa alma. Que pão leve? O maná que eles estavam se alimentando. Então eles não estavam considerando aquele pão como um pão, né, sólido, como um alimento realmente bom, satisfatório. Veja, versículo 6. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. Eles estavam reclamando, né? Porque nos trouxe aqui para morrer no deserto? Então tá. É disso que vocês estão reclamando? Ah, a gente vai morrer porque não temos pão e nem água. Mentira. Acusação leviana. Eles tinham pão e água. A água que saiu da rocha. Deus não deixou faltar água para eles. E qualquer momento Deus poderia prover de qualquer outro lugar. Eles já tinham experimentado a provisão divina. E o pão que desceu do céu. Mas eles não estavam considerando aquele pão. Cansados do caminho. Então Deus enviou serpentes. Grande parte do povo morreu. Versículo 7. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Deixa eu te explicar isso aqui em poucas palavras. Devido ao pecado de rebeldia do povo, Deus enviou serpentes para puni-los com a morte. E aí eles recorreram a Moisés. Moisés ora pelo povo, intercede pelo povo, e Deus proveu o antídoto, uma forma de livrá-los da morte por causa daquele pecado. O Senhor instruiu a Moisés, como nós lemos aqui, para fazer uma serpente, né, de bronze, colocar ela numa haste, numa vara, e aqueles que olhassem para a serpente, então, seriam curados, seriam livres da morte. Mas veja, esse princípio aqui não tem a ver com idolatria. Isso aqui não quer dizer que Deus pediu para construir uma imagem porque aquela imagem curaria. Pelo contrário, aquela imagem não tinha nada a ver com um fetichismo que existe nos dias de hoje, né? Esses objetos de culto que supõem que representam, né, uma entidade, um espírito ou possui poderes mágicos. Não. Olhar para a serpente era crer na provisão de Deus. Eles falaram com Moisés, para Moisés orar ao Senhor. Moisés ora ao Senhor e provê de que forma eles seriam curados. Então, olhar para a serpente era crer na provisão de Deus, não ter fé na serpente esculpida, mas crer que Deus graciosamente operaria um milagre de cura no meio deles. Foi Deus que nos deu essa orientação para fazermos isso. E isso tem toda uma representatividade, como eu sempre tenho falado para vocês, vocês precisam entender isso. O Velho Testamento, ele aponta para o Novo. E para de fato cair por terra
qualquer ensino errado acerca desse versículo que tenda a levar a pessoa a uma prática de idolatria, eu vou mostrar para você onde que isso se cumpre em Cristo, tá? Só para a gente interpretar o texto corretamente. Não é um estudo, uma pregação com mais detalhes, mas focado nesse texto. Vamos ver onde isso se completa em Cristo. Vou mostrar para você aqui, ó. João, capítulo 3. Nós já lemos o livro de João, por isso que eu falo para vocês. Faz todo sentido esse passeio que nós estamos dando na Bíblia. Esse plano. Eu sei que alguns... Quando a gente está lá no Novo Testamento, aí a gente volta para o Velho, eu sei que alguns acabam desanimando, ficando no meio do caminho. E igual o povo de Israel, né? Quando viu que o caminho era mais distante, começaram a reclamar, a murmurar. É nossa inclinação, a carne é assim, o ser humano é complicado. Só nascendo de novo. Falando em nascer de novo, Jesus estava aqui em um diálogo com Nicodemos, falando para ele sobre a importância do novo nascimento. Nicodemos não estava entendendo nada, e aí Jesus, como Nicodemos ele era um conhecedor do livro de Moisés, das leis de Moisés, Jesus falou isso aqui para ele, ó. Versículo 14. João capítulo 3, versículo 14. Jesus disse assim: e como Moisés, tá vendo? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como Moisés levantou uma serpente no deserto, por quê? Por causa do pecado do povo, o povo estava morrendo, e Deus pediu para Moisés preparar aquela serpente, levantar, para que quem olhasse para aquela serpente fosse curado, livre, por causa do pecado. Jesus está falando metaforicamente, usando a metáfora da serpente, para falar, olha, assim como Moisés, levantou uma serpente, o Filho do Homem vai ser levantado numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para ele, agora nós não olhamos para a serpente no deserto, olhamos para a cruz de Cristo. Todo aquele que olhar para essa cruz, olhar para Cristo e crer nele, terá a vida eterna e não morrerá. Uma metáfora que Jesus usou e o que aconteceu no tempo de Israel. Por isso que Deus permitiu que isso acontecesse, para já ficar gravado na mente das pessoas, e Jesus usaria também esse exemplo. Então, no tempo de Moisés acontece isso, apontando para o que aconteceria com a vinda de Cristo. Muito interessante isso, né? Alguém já tinha ouvido essa explicação? Coloque aí nos comentários. Muito interessante. Não é para ninguém ficar idolatrando a serpente, nada disso, tá? Ali era um meio das pessoas verem que Deus é provedor e que teriam que olhar para o que ele pedisse para olhar. Vamos continuar aqui. Pois é, tem gente falando que já ouviu um padre falando sobre essa imagem para defender a idolatria, mas aí o padre não leu João 3, né? É o que eu falo, essa leitura não tem amarras institucionais. Essa leitura não é católica, não é espírita, não é evangélica, não é presbiteriana. Essa leitura é bíblica. Não temos amarra com instituição nenhuma, tá? É bíblica. Então vamos seguir aqui. Versículo 16. Não, desculpe. É Números. Vamos voltar para Números. João já lemos. Números 21. Versículo 10. E partiram os filhos de Israel e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, no deserto que está diante de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e acamparam no vale de Zered,
E dali partiram e acamparam do outro lado de Arnon, que está no deserto, que sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor, o que ele fez no Mar Vermelho, nos ribeiros de Arnon, e na correnteza dos ribeiros que desce até a cidade de Ar e chega aos limites de Moabe. E dali partiram para Beer, e este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúne o povo e lhe darei água. Então Israel entoou este cântico: brota, ó poço, cantai a ele. Os príncipes cavaram o poço, os nobres do poço cavaram, com a direção do legislador, com seus bordões, e no deserto foram a Mataná, e de Mataná para Naaliel, e de Naaliel para Bermote, e de Bemote, no vale que está na... Lembra que eu falei para vocês que durante o livro de Números a gente ia ver alguns cânticos? Então, esse aqui é um deles. Versículo 20. E de Bemote, no vale que está na região de Moabe, ao topo de Pisga, que tem a vista para Gesimon. Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, nós não desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e não beberemos as águas dos poços, iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. E Seom não deixou Israel passar pelos seus termos, mas Seom reuniu todo o seu povo e saiu contra Israel no deserto, e veio a Jazá e lutou contra Israel. Israel o feriu com o fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até Jaboque, até aos filhos de Anon, porque a fronteira dos filhos de Amon era forte. Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado anteriormente contra o rei de Moabe e havia tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Por isso, os que falam em provérbios dizem: vinde a Esbom, que seja edificada e preparada a cidade de Seom, porque saiu um fogo de Esbom, uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os seus senhores dos lugares altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, ó povo de Quemós. Ele entregou os seus filhos como fugitivos e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derrotamos. Esbom está perdida até Dibom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medebá. Assim Israel habitou na terra dos amorreus, e Moisés mandou espiar a Jazer, e eles tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: não temas, não o temas, porque eu o entreguei na tua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim eles o feriram, e a seus filhos e a todo o seu povo, até que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Está vendo? Feriram a todos, nenhum deles escapou. Então, cumprindo ali a ordem do Senhor. Desde lá atrás, quando ele disse: vocês vão voltar para essa terra, a terra dos amorreus, dos cananeus, dos gerezeus, dos ferezeus, vocês vão tomar essa terra, vocês vão expulsar esses povos, vocês vão matar essas pessoas, por causa também das práticas que eles realizavam ali, de idolatria, de paganismo, e Deus não queria que misturasse povos, raça, deuses. Ele era um Deus ciumento, como a gente já leu já. Então até aqui eles estavam cumprindo essa ordem. Estou pedindo para vocês se atentarem a isso, que vai chegar um ponto que eles não vão cumprir. Capítulo 22. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, grave o nome, Balaque, não confunda. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel havia feito aos amorreus,
e Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos, e Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian: agora este grupo lamberá tudo que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, Balaque era rei dos Moabitas e os Moabitas estavam com medo do povo de Israel. Então, o que aconteceu? Versículo 5. Assim, ele enviou mensageiros a Balaão. Balaque, rei dos Moabitas, enviou mensageiro a Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um daqueles adivinhos. Lembra que a gente já falou sobre os adivinhos, sobre os magos, sobre esses homens que manipulavam as pessoas, dizendo que adivinhavam pelo sol, pelas estrelas, tinham as suas mágicas, aquelas coisas todas? Então, e sobre isso eu falei no dia 38. No dia 38, na leitura de Atos, eu expliquei sobre isso. Então é o seguinte, o que você faz? Se você está com dúvida, você vai lá no PDF do dia 38 e você vai ter lá. Por isso que eu falo para vocês, é bom que você entre para o canal do Telegram, porque lá está tudo arquivado. Agora, se você está assistindo isso em um tempo futuro, não ao vivo, que depois esse material vai ficar lá na plataforma Renovação da Mente, na plataforma é diferente. Já logo abaixo do vídeo tem um botãozinho escrito assim, ó, material complementar. Ali mesmo você já baixa, tá bom? Assim, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pétor, que está... Então, Balaão era filho de Beor, estava ali no momento morando em Pétor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Não falou que povo era, né? Então, Balaque mandou chamar Balaão, dizendo que um povo saiu do Egito. Eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso, peço-te, vem agora, amaldiçoa-me este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los e feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas está abençoado, e aquele a quem amaldiçoas está amaldiçoado. Então, Balaque mandou Balaão amaldiçoar o povo de Israel, dizendo: eu sei que quem você amaldiçoa está amaldiçoado, e quem você abençoa está abençoado. Acreditava ele ser assim, né? Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 7. E os anciãos de Moabe e anciãos de Midian partiram com a recompensa pela adivinhação em suas mãos e foram até Balaão. Eles transmitiram as palavras de Balaque. Então, Balaão seria recompensado, ganharia, né, algumas coisas, até aqui não falou que as coisas seriam, se ele fizesse o que Balaque estava pedindo. E ele lhes disse: passai aqui esta noite. Então, Balaão falou para eles: dorme aqui essa noite, passai aqui essa noite, e eu vos trarei a resposta que o Senhor me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E Deus veio até Balaão e disse: quem são esses homens contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim, dizendo: eis que saiu um povo do Egito, que cobre a face da terra. Vem, agora, amaldiçoa-os. Talvez eu consiga vencê-los e expulsá-los. Então, Deus disse a Balaão: não irás com eles. Tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco.
E Balaque enviou mais príncipes, ainda mais honrados do que eles. E eles vieram até Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não deixes de vir até mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Portanto, vem, peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirá mais. Então, até o momento, olha só, veja o texto. Até o momento, Balaão está dizendo: não posso ir com vocês, não vou amaldiçoar esse povo, Deus não permitiu. Fica aqui mais essa noite, para que eu veja se Deus vai me falar mais alguma coisa. Versículo 20. Atenção ao texto. Veio, pois, Deus a Balaão de noite, e disse-lhe: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. E Balaão se levantou pela manhã e selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. E ele seguia montado em sua jumenta, e seus 2 servos com ele. Agora eu quero contar com a sua participação. Eu sei que tem um atraso de 20 a 30 segundos até que vocês respondam, mas se fosse uma sala de aula, daria para a gente abrir aqui a câmera, né? Como às vezes tem lá no fechado pelo Zoom. Mas tenta interagir o mais rápido possível. Então veja. Versículo 21. E Balaão se levantou pela manhã, selou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele foi. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. Então, Balaão se levantou e foi pela manhã. E Deus colocou um anjo como adversário dele. Por que que Deus ficou irado? Olha só, versículo 22. E a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Por que que Deus ficou irado? Por ele ter ido. Sendo que, versículo 21, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. Quer dizer, você vai, mas você só vai falar o que eu disser. Tá bom. Aí de manhã, e Balaão se levantou pela manhã, selou sua jumenta e foi. E a ira de Deus se levantou porque ele foi. Desvenda o mistério aí. Onde está o erro aqui? Se você não sabe, coloca não sei, para eu saber que eu não estou aqui falando sozinho, né? Agora, se você sabe, escreve nos comentários ou tenta, arrisca. O que você acha que aconteceu aqui? Deus apareceu para ele, falou que ele até poderia ir, ele se levanta e vai e Deus fica irado com ele. O que aconteceu? Onde está o erro aqui? Mas é isso, gente. É prestar atenção no texto. Vamos ler de novo? Vamos lá. Vou colocar a bolinha aqui na tela. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso farás. O que aconteceu antes? Balaão disse, Deus falou que não é para eu ir, mas fica por aqui essa noite. Se Deus me falar mais alguma coisa, eu vou. Deus falou, Balaão, se os homens vierem te chamar, vai. O que Balaão fez? Versículo 21.
que Balaão fez? E Balaão se levantou pela manhã. Não foram os homens que foram chamar ele. Balaão se levantou. Quer dizer, Deus falou que se eles me chamam... então... Balaão levantou, selou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. O texto é claro. O texto é claro. Balaão se levantou e foi. Não diz, e os homens de Moabe foram chamar a Balaão. E aí, Balaão, você vai ou não? Ontem à noite você disse que não ia. O Senhor falou alguma coisa com você essa noite? O que Balaão deveria falar? Sim, o Senhor falou comigo que é para eu ir, mas ele disse que é para eu ir só falar o que ele quiser. Não. Balaão não interpretou corretamente o que Deus falou com ele, ou o espertinho de olho na recompensa. Ele falou, bom, já que agora Deus falou que eu poderia ir, se eles me chamassem, então já vou levantar aqui, já vou arrumar minha jumentinha e vou com eles. E o que aconteceu? Deus ficou irado, porque ele foi. E aí, o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário, e ele seguia montado em sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele. Muito interessante, né? Agora vai acontecer também algo curioso. E a jumenta viu o anjo em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão, e a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro lado. E quando a jumenta viu o anjo, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então, o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 27. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão. E a ira, quer dizer, caiu, né? A jumenta arriou as 4 patas, né? E a ira de Balaão se acendeu e feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, o que eu te fiz, que me feristes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, porque zombaste de mim. Quisera eu ter uma espada na mão, porque agora eu te mataria. E a jumenta disse a Balaão, não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. Eu já respondo aí os comentários, tá? Eu tenho que focar na leitura, senão estende muito o horário. Mas já eu vejo aí os comentários de vocês. Versículo 32. E o anjo do Senhor lhe disse, por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O que você fez foi errado, Balaão. E a jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado de mim, certamente agora eu teria te matado. Certamente agora eu teria te matado e poupado a vida dela. E Balaão disse ao anjo do Senhor, eu pequei porque não sabia que estava no caminho contra mim. Agora, se te desagradei, voltarei. E o anjo do Senhor disse a Balaão, vai com estes homens, mas somente falarás a palavra que eu falar. Quer dizer, era esse o detalhe. Era isso que Deus queria desde o início que Balaão destacasse. Tá bom, pode ir, mas você vai falar apenas a palavra que eu falar. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E quando Balaque soube que Balaão vinha ao seu encontro até a cidade de Moabe, que está na fronteira de Arnon, na extremidade do território, e Balaque disse a Balaão, porventura não te enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Eu não sou capaz de te honrar? E Balaão disse a Balaque, eis que eu tenho vindo a ti. Por acaso eu posso falar alguma coisa?
A palavra que Deus puser em minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. E Balaque ofereceu bois e ovelhas e os enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E no dia seguinte, Balaque tomou a Balaão e o levou aos lugares altos de Baal, para que pudesse ver dali a parte mais distante do povo. Então levou ele para um lugar onde daria para ele ver qual é o povo que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse. Deixa eu focar aqui na leitura aqui. A Rosalina perguntou como Deus falava com Balaão, era através de sonhos? Sim. Naquele tempo a revelação era progressiva. Deus estava se revelando para o povo de forma progressiva. Ainda tinham essas manifestações. Hoje ele fala conosco através da sua palavra e do Espírito Santo. Não que ele não possa falar com sonho, também ele é Deus, fala como quiser. Mas isso não é uma prática tão comum nos dias de hoje como era naquele tempo. Capítulo 23. Vamos ler aqui, gente. Eu vou fazer uma leitura bem dinâmica aqui, tá? E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez o que Balaão havia lhe dito. E Balaque e Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. E Balaão disse a Balaque: fica em pé ao lado da tua oferta queimada, e eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo o que ele mostrar eu te direi. E foi a um lugar alto. E Deus encontrou-se com Balaão, e este lhe disse: eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque, isso lhes dirás. E retornou para ele, e eis que estava junto à sua oferta queimada, ele e todos os príncipes de Moabe. E ele proferiu sua parábola e disse: Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, desafia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como desprezarei a quem o Senhor não desprezou? Até então ele não tinha falado, né? Balaque não tinha falado quem era aquele povo. Mas, por revelação, Balaão diz para Balaque: como que eu vou amaldiçoar Jacó, Israel, um povo a quem é abençoado e quem Deus não amaldiçoou? Versículo 9. Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a parte dos justos, e que o meu fim seja como o seu. E Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar meus inimigos, mas eis que os abençoaste completamente? E ele respondeu e disse: eu não deverei ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? E Balaque lhe disse: peço-te, vim comigo a outro lugar, de onde poderás vê-los, e verás somente a parte mais distante deles, e não os verás a todos. Amaldiçoa-mo dali. E ele o levou consigo ao campo de Zofim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares. Vamos lá, vou te mostrar uma outra parte do povo, né? Balaque disse para Balaão: foram levantar altares, edificou 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque: fica de pé aqui junto à tua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: vá novamente a Balaque e fale isso. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe com ele. E Balaque lhe perguntou: o que disse o Senhor? E ele proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Cuidado, tá? Com esse versículo aqui, às vezes ele é pendurado em campanhas com coisa que Deus não falou, tá? Deus não falou. Aí às vezes as pessoas fazem campanhas, certas coisas, dizendo que Deus falou. Cuidado. Tem muita gente falando em nome de Deus algo que Deus não falou. Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Deus mandou falar, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Verdade, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas às vezes é mentira as outras coisas que estão falando. Por isso você precisa confrontar com a palavra, conhecer os pensamentos de Deus, para você não cair em golpe da fé. Versículo 20. Eis que recebi a ordem de abençoar, e ele abençoou, e eu não posso reverter isso. Ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e o bradar de um rei está com eles. Deus os trouxe do Egito, as suas forças são como as de um unicórnio. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo, será dito de Jacó e de Israel o que Deus fez. Então, não vou amaldiçoar esse povo é abençoado, eles não estão em iniquidade até aqui, mas para frente a gente vai ver que isso muda, porque até então, Balaão não consegue amaldiçoar o povo de Israel vem vencendo. Só que a gente vai ver ainda em Números que o próprio Balaão, depois, ele vai ceder à corrupção, e aí sim entra o conchavo, que a Ieda tinha comentado no início, de conchavo com o inimigo, Balaão vai ajudar o povo de Israel a ser derrotado. Mas não por prática de feitiço, de maldição, de bruxaria, essas coisas não pega, não tem encantamento sobre quem está debaixo da graça que nós estamos hoje. E no caso daquele povo, naquela dispensação, eles estavam debaixo da bênção de Abraão. Não pega macumba, inveja, feitiço, bruxaria, não pega. Não pegaria ali, enquanto eles não praticassem iniquidade. Praticou a iniquidade, entraria a maldição. Nós vivemos em uma nova dispensação. Não há encantamento, bruxaria, feitiço, macumba, nome na boca do sapo, do boi, não interessa, não importa, quando estamos debaixo da graça. Temos essa proteção. Cristo cancelou e anulou todas as maldições na cruz do Calvário. Crente não precisa ter medo dessas coisas. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Versículo 24. Eis que o povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho, e não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. E Balaque disse a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso falarei? Isso farei? E Balaque disse a Balaão, vem, peço-te, e te levarei a outro lugar. Porventura será do agrado de Deus que dali os amaldiçoes. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá vista para Gesimom. E Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Vamos para o capítulo 24. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi como em outras ocasiões buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel que permanecia em suas tendas, segundo suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Então, aqui, Balaão, ele vai fazer um prefácio de si mesmo. Balaão, ele vai se exaltar para obter mais autoridade, né? Diante da profecia que ele vai falar para Balaque. Então ele vai apresentar os seus diplomas, vamos dizer assim. Então ele proferiu uma parábola e disse assim, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos, quer dizer, nada está em oculto aos olhos dele. Quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Como vales se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sandalo, que o Senhor plantou, e como cedros junto às águas. Ele derramará a água de seus baldes, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o trouxe do Egito, as suas forças são como as do unicórnio.
ele consumará as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e os perfurará com as suas flechas. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como um grande leão, quem o despertará? Bendito é aquele que te abençoa, e maldito é aquele que te amaldiçoa. E a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e ele bateu as mãos. E Balaque disse a Balaão: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoaste 3 vezes. Agora, portanto, foge para o teu lugar. Eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te privou dessa honra. E Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, os quais tu me enviaste, dizendo: e se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não posso ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal de minha própria mente. Mas o que o Senhor disser, isso falarei. Eu não já tinha te falado isso? E agora, eis que vou ao meu povo. Portanto, vem, e eu te advertirei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E ele proferiu a sua parábola e disse, agora ele vai renovar o seu prefácio, né? Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu o verei, mas não agora, e o contemplarei nas mãos, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, agora isso aqui já é messiânico, virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Isso aqui se refere a Davi. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça para sempre. E ao olhar para os queneus, proferiu a sua parábola e disse: forte é a tua morada, e puseste o teu ninho em uma rocha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur te leve cativo. E proferiu a sua parábola e disse: ai quem viverá quando Deus fizer isso. E virão navios da costa de Quitim, e afligirão Assur, e afligirão a Éber, e ele também perecerá para sempre. E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Vamos para o 25, eu preciso concluir, tá? O plano de hoje. Desculpe, atrasou um pouquinho o início, né? Tive problema com a conexão, mas a gente precisa concluir aqui, tá? Capítulo 25. Israel habitou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Pronto, então agora aqui vai falar um povo que até aqui estava abençoado, não tinha maldição, a não ser quando eles murmuravam, né? Aí Deus enviava castigo para disciplina, para correção. Agora aqui, gente, aqui entrou maldições, agora aqui entrou um problema. Nos próximos capítulos, não hoje, a gente vai entender como isso aconteceu e através de quem. Já vou te antecipar, foi o próprio Balaão que causou isso aqui, ó, que ajudou a acontecer isso aqui. Você vai entender depois, mas hoje vamos concluir aqui a leitura. E eu vou mandar também algumas anotações no PDF. Israel habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Não era para fazer isso, Deus já tinha dado a ordem para não se misturar. E estas convidaram o povo para o sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. Eita, ser humano, né? Inclinado. Israel se uniu a Baal Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não era mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? E o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os perante o Senhor, diante do sol, para que a ira do Senhor possa se afastar de Israel. E Moisés disse aos juízes de Israel que cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Eita Deus, hein? Ah, se não fosse a graça hoje, hein? E eis que veio um dos filhos de Israel
e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. E toda a congregação dos filhos de Israel que estava chorando diante da porta do tabernáculo da congregação. E quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu isso, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi em busca do homem israelita até a tenda, e furou a ambos pelo seu ventre, ao homem de Israel e à mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Lembra que Deus já tinha dado a ordem que não era para chegar povo estranho na congregação, não era para chegar povo estranho ali no tabernáculo. Aí o homem foi e pegou uma midianita e levou. Pronto, aí o povo se desesperou, uma praga bem maior viria. Aí um dos filhos de Arão pegou uma lança, matou os dois, furou os dois de uma vez só, né? Tanto a midianita como o homem que fez isso. E aí a praga cessou. Porém, versículo 9, os que morreram daquela praga foram 24.000. Versículo 10, e o Senhor falou a Moisés dizendo, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, enquanto ele foi zeloso por mim, entre eles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, disse, eis que lhe dou o meu pacto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão um pacto de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Deus falou, olha, como é o nome dele mesmo, do filho de Arão? Eleazar, Finéias, filho de Eleazar. O que Finéias fez foi excelente. Finéias zelou pelo meu... Finéias zelou pelo seu Deus. Ele zelou pela lei, ele zelou pelo mandamento. Ainda que tivesse que matar um próprio irmão, ele zelou pela minha palavra. Então, eu vou fazer um pacto com ele agora que o seu sacerdócio vai ser perpétuo. Seus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos sempre serão sacerdote. É isso, gente. Às vezes, hoje em dia, na nossa caminhada cristã, nós vamos chatear alguns por ter zelo com a palavra, mas zele pela palavra. Na minha caminhada cristã, no meu pastoreio, no ministério que eu abracei, que é a apologética e a defesa da fé, infelizmente, no meio do caminho aí, alguns irmãos acabam que ficam chateados porque me vêm falando coisas, me vêm depondo, me vêm defendendo, me vêm confrontando ensinos errados, mas meu compromisso é com a palavra, né? É com a palavra. Que o seu compromisso também seja sempre com a palavra. Alguns vão ficar chateados, mas não tem problema. Versículo 14. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe de uma importância da casa dos simeonitas. E o nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur. Ele era cabeça de um povo de casa paterna de Midian. E o Senhor disse a Moisés, dizendo, atacai os midianitas e os ferireis, porque eles vos irritaram com seus enganos, com que vos enganaram no assunto de Peor e no assunto de Cosbi, filha de um príncipe de Midian, irmã deles, que foi morta no dia da praga por causa de Peor. Isso a gente vai entender um pouco mais nos próximos capítulos, tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos vocês, um abraço de fé e força e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.